Nesse vídeo vamos compartilhar com vocês um destino pouco explorado aqui no Rio de Janeiro. Uma tradicional Vila Caiçara, cercada de histórias que vão desde contos piratas até conglomerados imobiliários que queriam tomar suas terras. Esse lugar já foi uma parada obrigatória de hippies e aventureiros que buscavam para apreciar a beleza de suas praias paradisíacas. Aqui você pode entrar dentro de uma pedra, sem saber se vai conseguir sair. E nadar com peixinhos em piscinas naturais. O que encontramos nessa região foi um recanto de paz em meia natureza, com hospedagens super aconchegantes, praias surreais, comida boa para todos os gostos e bolsos e pessoas incríveis que nos fizeram sentir em casa. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a Vila de Trindade em Paraty. Chegamos ontem, né? Uhum. Só que a gente chegou muito de noite já e tava chovendo pra caramba. Trouxemos chuva, infelizmente. Ó, já fica um alerta aqui, que aqui é uma região que a gente tá pra vir há alguns dias, mas só dá chuva. E a gente tá no outono agora, né, amor? É, a gente tá no outono, mas mesmo assim tá chovendo muito aqui. Mas a nossa esperança é que nos próximos dias sejam dias de sol. Então continue acompanhando aí, que eu acho que vai dar bom, né, amor? É, vai sim. Logo que a gente chegou, a gente já pediu um hambúrguer, né? Pra comer, que a gente tava com fome. Uhum. O hambúrguer Dudu. Deixar as imagens aqui na tela, tava bem gostoso. Vale a pena conhecer quando vocês vierem aqui pra Trindade. Aqui é legal que, mesmo sendo uma região um pouco mais afastada, tem opção também para você se alimentar. Tem alguns restaurantes, tem delivery também que entrega, então você consegue receber o alimento aí sem sair do conforto do seu quarto. Pra chegar aqui em Trindade, partindo do Rio, você vai pegar BR-101, né? Que é a Governador Mário Covas. Vai passar por alguns pedágios, vou deixar aqui embaixo a quantidade exata, porque eu lembro a quantidade exata até anos, mas não lembro a quantidade exata até aqui. E aqui é uma região bem tranquila de chegar. Hoje em dia você não pega estrada de terra, mas a gente recomenda que você venha de dia, porque a gente veio de noite e perdeu toda a beleza da estrada, né? A estrada de Paraty é linda, a Serra de Trindade é bonita também. Quando você desce ali na pedra já tem toda a visão do mar, mas estava de noite quando a gente desceu, então a gente não via nada, né? Só via sombra. Então é muito legal vir de dia. E para ficar hospedada, a gente está aqui no Refúgio Pirata. E é uma hospedagem bem aconchegante, bem intimista mesmo. É bem legal. E os próprios proprietários que preparam o café da manhã, então é bem legal. Eles trazem tudo bem caseiro, bem gostoso. E eles são bem acolhedores, né? Bem atenciosos. Então, bem legal. Já fica aí uma super dica de hospedagem para quem estiver vindo para a região. O café é bem completo. Veio ali a garrafinha de café, veio de leite aqui também. Suquinho de laranja, bolinho, croissantzinho, pãozinho de queijo, fritinha pros dois. Pode pedir tapioca e ovo mexido da cozinha. Veio até cream cheese, ó. Geralmente lugares dão requeijão, daqui deu cream cheese. Achei bem legal, que eu gosto muito mais de cream cheese. E o café é incluso no diário, né? Tudo incluso no valor já que você paga. E o legal é que o café, a gente marca também um horário e ele fica bem de frente pro chalé que a gente tá. Na verdade não é um chalé, é um quarto, só que tá demorando muito pra gente um chalé, né, amor? Bem um formato assim, bem aconchegante. E ainda mais o nosso quarto, que tem 2 andares, então pra gente, eu tô me sentindo no chalé. E aí ela monta o café aqui, individual, né, pros hóspedes de cada quarto. Na mesa em frente ao seu quarto. E bem de frente é uma área com muito verde, lindo demais. Hoje o dia mesmo chuvoso, tá lindo, gente, lindo demais. E olha que chique, gente, a dona, ela acabou de vir conversar aqui com a gente, ela já trabalhou em várias hospedagens, ela é uma chefe muito prendada, que olha só, ela fez esse mimo aqui também. É uma rabanana. 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 Tô até emocionada. Mas essa não é rabanana, não. Não, a rabanada é diferente, super diferente, que não é imersa no óleo, não é frita, ela é o que mesmo? Ela é selada na manteiga e vem com a redução de vinho pra gente. Muito legal, achei ela muito querida, muito simpática. E ela contou um pouco da história dela, deles aqui, que eles não são daqui da região. E eles são muito simpáticos, assim, conversam com os hóspedes, contam da história, muito legal. E agora nós temos esse banquete com essa vista linda demais. Vamos provar agora, né? A rabanada. Olha, tá maravilhosa. Prova com a redução agora. Vou botar. Lembrando que a gente não é muito time de bebida, né? Redução de vinho. De álcool, essas coisas. Se você, assim como eu, não sabia,
o vinho reduzido não tem álcool, tá? É só o gosto do vinho. Então pode ir no restaurante comer, botar a redução de vinho, que você não vai ficar bêbado, pode dirigir depois. Pô, ficou incrível. Com redução, como? Porque a rabanada tem uma jaspa de limão em cima. Quando dá um contraste insano com a redução. Nunca tinha sentido esse gosto. Sério, prova. É muito bom. Muito bom mesmo. Provadíssimo. E bora lá, bora conhecer nosso quarto aqui em Trindade. Ó, a gente tá num quarto que toda hora a gente confunde. Eu quase que falo chalé, porque ele é tão aconchegante que lembra muito um chalé pra gente. Ele é bem nesse estilo assim, amadeirado, uma pegada meio rústica. E aqui é muito aconchegante o pessoal que recebe a gente. É muito simpático. Eles deixam até, ó, quando a gente chegou tava meio chuvoso, ainda tá chuvoso, guarda-chuva pra gente. E vindo aqui, de frente pro nosso quarto, a gente tem uma varanda bem legal, que tem redezinho, tem uns ambientes pra gente ficar bem de boa, dando uma relaxada aqui, porque a vista é linda, né, amor? De frente pra área verde. E aqui, logo que a gente chega, tem uma mesa que geralmente o café da manhã acontece aqui. Então, eles montam um café individual pra cada quarto. Sim, ali no canto já é outro quarto. Sim. E venha cá, meu amor, vamos conhecer agora o quarto de fato. Pera aí. Aqui na varanda também tem um varalzinho, que é muito útil pra gente em região de praia. Eu tô ansiosa pra mostrar o quarto, né, amor? Que eu achei muito legal o estilo daqui, bem aconchegante. Vem, amor? Esse aqui é o nosso quarto, aqui já é o banheiro. Banheiro simples. O chuveiro, aqui é a pia. Uma coisa que a gente esquece de falar, a gente sempre mostra nossas malas, mas a bagagem também tem esse negócio aqui, ó, que é um organizador de mala, né, amor? E também tem esses vidrinhos aqui pra você encher de shampoo e condicionador, sabonete pra você usar. Porque, pra quem ainda não sabe essa altura do campeonato, a gente sempre fala aqui, ó, todas as nossas malas são da bagagem. A gente gosta muito porque tem uma qualidade muito boa, tem esse zíper extensor que cabe muita coisa. E vocês, nossos seguidores, têm desconto usando o nosso cupom Achadinhos. Então, ó, já fica aí uma dica pra vocês renovarem mala. Eles têm uma mochila, vários itens lá. E logo que a gente chega aqui também no quarto, a gente achou bem legal que tem uma cama de solteiro aqui. Então, pra quem for vir em família, já serve aí. Ou quem não for vir, serve como um outro ambiente. Tipo, como se fosse uma salinha mesmo. Tem uma TV aqui, sofá e temos frigobar aqui. Aí ele é dividido em 2 andares. Aí fica separado a parte do quarto mesmo, da cama. E legal que tem esses 2 ambientes, né, amor? A gente achou aqui muito aconchegante. Sim, a cama é pra... Tem uma outra embaixo, é pra agora 2 que eu vi. pessoas, não é nem promoção. Então esse quarto comanda 4 pessoas. Muito legal, a gente tá gostando muito daqui. Logo que a gente chegou, a gente não chegou bem na hora do check-in, que a gente veio de outro lugar, então a gente estava um pouquinho apertado no horário, então a gente ia se comunicando com os donos aqui, eles foram bem solícitos com a gente, né? Esperaram a gente chegar, que nós chegamos já bem de noitinha. Aí eles também foram bem atenciosos, dando dicas de restaurantes aqui da região. E dando assim, não é só, tem esse restaurante, não. Mandaram foto, várias informações mesmo. Bem legal. Daqui a pouco a gente vai nele, né? Faz toda a diferença esse pré-atendimento já, né, amor? Então, bem legal. Aí a gente sobe aqui pra ir pro 2º andar. O Wi-Fi aqui da pousada é bem bom. Apesar da gente estar numa região um pouquinho mais isolada, né? Surpreendeu a gente, que a gente achou que quando chegasse aqui não ia ter mais internet. Ele é bem rápido. E chegamos ao nosso quarto, ó. Gente, é muito aconchegante aqui. Parece que a gente tá muito, tipo, serra, assim, bem região de friozinho, até porque hoje tá temperatura mais amena. E aqui, ó, mesmo assim temos ar-condicionado, que a região esquenta, então se fizer friozinho tem ar-condicionado. Friozinho não, né? Calor. Tem um ventilador aqui também, e lá embaixo tem um ventilador de teto, esqueci de mostrar. Aqui também tem uma parte pra gente deixar algumas roupas. Camona super espaçosa, tem janela ali também. E aqui é tudo assim, com uma área verde ao redor, então é bem legal a vista, né, amor? Vamos aqui, que eu ainda nem conheci a varanda. Ó. Nossa, que legal aqui. Muito legal. É muito estilo chalé. Tô me sentindo num chalé aqui. Num chalé com estrutura de pousada, de hotel, né? Porque tem um café da manhã e tem outros hóspedes, então tem mais apoio, né? De estrutura, que geralmente chalé passa aquela ideia de mais afastado, mais isolado. Você fica ali geralmente mais sozinho. E aqui não. Bem legal. Achei.
Achei aqui bem aconchegante, bem charmoso. Tenho certeza que serão dias incríveis por aqui. O solzinho vai abrir. Amém. E vocês conhecerão lugares lindos aqui com a gente nos próximos dias. E é isso, galera. Vamos explorar um pouquinho aqui de Trindade com chuva. Ai, meu Deus. Nunca imaginei, hein? Região de praia, a gente com chuva. Mas acontece, faz parte. Né? Vamos ver se vai sair uma limonada desse limão, né, amor? Não é isso que falam? Vai sair. Vamos improvisar aqui. Agora a gente tá indo conhecer um pouquinho do centrinho aqui. E aqui é bem interior mesmo, gente. Então, é tudo bem pertinho. Dá pra ir a pé da hospedagem que a gente tá. Só que hoje tá um pouquinho mais complicadinho porque tá com chuva, né? Mas é tranquilo também. A gente tá indo conhecer, então... Aqui já é um barzinho, ó. Ontem tava aberto, a gente chegou, mas hoje não tá, não. Ali já é uma opção ali pra quem quer comer, né? Vamos. Ali tem uma lojinha de artesanato. Vamos ali visitar pra conhecer. A lojinha tinha boas opções de lembranças e compramos um imã de Trindade por R$8. E é assim que a gente vai pra praia hoje, né? Não vamos. Carioca raiz, né? É, de chinelo ainda. Chinelo e bermuda. Caraca, o mar tá revolto, já tô vendo daqui. O mar tá forte. Vamos só olhar, né? Obviamente. Só dar uma olhadinha como é que tá o negócio ali. Mas só pra vocês terem noção, aqui é bem pertinho da praia mesmo, ó. É. Pena, gente. Pena que tá chuvoso. Dá uns 3 a 5 minutos andando, no máximo, se você andar devagar. É bem pertinho mesmo. Principalmente da hospedagem que a gente tá, né? Bem coladinho com a praia, olha que legal. Aqui tem várias praias, né? Mas, caramba, as ondas. Gente, tá revolto real. Caramba. Uau. Oh. Ai, tá frio. Caraca. Tá bom aqui. Dá até uma agonia olhar o mar assim, tá doido? Vamos embora, vamos comer pro restaurante. E ó, essa aqui ó, que foi a hamburgueria. Que a gente pediu ontem um hambúrguer. Tava bem gostoso. Essa aqui é a Vilinha de Trindade. Ela é até bem charmosa, né? Imagina com céu azul. Vai ser top. Paramos para jantar no restaurante A Casa. A Gabi comeu um caldo de abóbora com carne seca que custou R$30 e eu comi um caldo de aipim com bacon e um executivo de filé de peixe que custaram, respectivamente, R$30 e R$37. A comida estava boa. Ó, que surpreendente. Aceita até a Lelo, Sodex, Ticket, VR. Não esperava aceitar isso aqui em Trindade, não. É isso, galera. Deu bom. Terceiro dia aqui em Trindade. Dia 3. Terceiro dia não, dia 3, na verdade. Acordamos com o céu azul. Agora sim. Vamos tomar café aqui. Vamos correr pra conhecer tudo desse lugar. É cachoeira, pedra que engole, praia. Vamos lá. E olha que lindo, gente, no café da manhã. Cada dia ela faz uma surpresinha aqui diferente pros hóspedes. Ó. É muito capricho. Numa mão ela coloca uns coraçãozinhos, o bolo. A gente come com os olhos já, que é tudo muito lindo. E hoje ela fez um cuscuz com ovo e gema mole. Olha que lindo. E hoje o dia tá lindo, então a gente tá tomando café da manhã com essa vista. E quando a gente acha que acabou, toda hora eles trazem uma surpresa, gente. Olha isso, que legal. Agora ela trouxe uma tapioca com queijo, coco queimado, leite condensado, ó. E eles são muito caprichosos. E é pra todos os hóspedes que estão aqui, tá? Ó, que legal. Muito capricho mesmo. Agora, oficialmente, estamos animadíssimos que o sol abriu. E agora a gente tá indo já começar o nosso circuito. Mas antes de tudo, a gente tá trocando de hospedagem. Porque como a gente decidiu estender por conta do tempo, essa hospedagem que a gente tá, eles também têm uma outra unidade. E aí a gente tá indo pra outra unidade deles. A gente já vai deixar lá as coisas e sair pra começar os passeios, né, amor? Só não é outra unidade, é outra pousada. Dos mesmos donos. Também, isso. E aí agora a gente está aqui, ó, partindo, pra vocês terem uma noção de como é que é o centrinho de dia, com sol, sem chuva, ó, bem movimentado. Tem um comércio aqui, então dá pra você vir e... Tem preocupações, ó. Muito legal aqui, que tem muita área verde, é muito charmosa a vila. Isso aqui é a praia do meio, a gente vai pegar o barco, mas o mar tá meio agitado, né? Acho que não vai rolar barco, não. Vamos lá pé mesmo pela trilha. O bom aqui é que você consegue fazer... O que você consegue chegar com barco, você também consegue fazer por trilha, não? Só leva mais tempo. Esses últimos dias tem chovido bastante, então pode ser também o motivo do mar tá bem agitado, assim. Mas aqui é mais tranquilo, né, amor? Costuma ser mais tranquilo essa praia. Eu acho que costuma ser.
Mas pela quantidade de chuva que teve, a água ainda tá clara, né? Não tá escura. Mas independente da revolta do mar, né? Esse lugar é muito lindo. Vale muito a pena vir. Nem que seja pra ficar numa praia só e conhecer. E a água aqui tá gelada, hein? Tá de boa não, tá gelada. Ali ficam os barcos. Aqui tem uma galera com detector de metal ali, procurando coisa. É o segundo já que eu vejo. Não sei por que fazem isso aqui. O pessoal também costuma subir ali nas pedras, ó. Acredito que tem uma vista bem legal. Se der tempo, a gente vai lá. Ó, mas já fica uma dica. Principalmente pra quem gosta de se aventurar mais no local assim, pedra. Tem que ter cuidado. Mas uma coisa que a gente investiu pra essa viagem são essas sapatilhas, ó. Essas sapatilhas ajudam muito pra você andar em locais assim que tem pedra, que não escorrega. Então, passa uma segurança maior. Quem quiser, a gente vai deixar até o link aqui, né, moça? A gente chegou aqui por cima, pra trilhazinha. Os barcos já ficam logo aqui na lateral. Coisa bem fácil de ver, né? Tem um toldo ali montado. E hoje eu não sei se ninguém tá pegando ou se realmente não tem, mano. Não tem nenhum barco na água, não. Vamos descobrir. R$50 ida e volta pra piscina natural. Tá valendo, né? É uma boa. Aqui é a praia do meio, ali é a pedra da praia do meio. Lá do outro lado já é a praia do Caixadaço já. Vocês são corajosos no mar, gente? Eu não sou. Eita! Olha que beleza. O mar tá batendo pra caramba. Nós não somos corajosos embaixo. Vamos na trilha mesmo. Vamos embora. A praia tá com bandeira vermelha. Pra quem não sabe o que quer dizer não entre. Ali tem um posto de salva-vida, mas aqui na beirinha dá pra pegar uma piscininha aqui atrás das pedras, né? Ó, aqui na beirinha tu consegue visual e não tá tão agitado. Então, hoje o ideal é ficar aqui só de boa mesmo. Não vai se aventurar e nadar muito pra lá não, que o mar tá puxando mesmo. Por enquanto também, né? Que quando a maré encher vai cobrir isso aqui também e vai. Também tem esse riozinho. Que a gente tá dentro de duas áreas de preservação ambiental, né? O Parque Nacional da Serra da Bocaína e a outra área. E é uma outra área de preservação ambiental que é aqui de Paraty. Que no momento eu não tô lembrando o nome exato, é um nome diferente. Mas depois vou lembrar. E aí também tem esse riozinho aqui. Pelo que eu notei aqui, a galera não atravessa pelo rio. A galera tá indo pela pedra ali. Vamos pela pedra, mano. E lá vamos nós nos aventurando em mais uma trilha. Pra quem acompanhou nosso vídeo na Ilha do Jaguanu, a gente tava morrendo de medo fazendo a trilha lá, ó, já estamos evoluindo. Essa aqui a gente já tá bem mais tranquila. Mas tá uma trilha bem mais tranquila também, né, amor? Não sei. Aqui no início, pelo menos, tem uma galera aqui, já fazendo. Lá, tava praticamente só a gente, né, amor? Mas vamos, que vai dar tudo certo. Chegamos aqui na Praia do Caixadaço. Depois de uma breve trilhazinha aqui por dentro, muito tranquila. Só tem os degraus, né? Até que foi bem tranquilo. Bem rapidinho, coisa de uns 5, 10 minutos no máximo, dependendo aí do seu condicionamento físico. Mas foi bem tranquila. Essas praias aqui parecem ser até tranquilas. Só que hoje o mar tá dando uma puxada. Mas mesmo assim ainda tem uma galerinha bem na beirada. Então não dá pra você abusar. Mas na beiradinha dá pra você ficar um pouquinho. Só ficar observando o mar, se ele agitar muito. Reserva aí sua segurança e volta num dia mais tranquilo. Aqui na praia do Caixadaço a gente já tem estruturazinha de um restaurante. Restaurante Casa Caiçara. Ali na frente tem mais um. Daqui a pouco a gente vai filmar lá o cardápio pra vocês. E vamos escolher também onde a gente vai parar pra almoçar hoje, né, amor? Mas a gente tá bem cheio agora, né? Por causa do café. Lá que é muito bem servido. Mas vamos na volta da trilha a gente vê onde a gente vai almoçar. Pra você que tinha curiosidade, assim como eu, caiçara é uma miscigenação dos portugueses, dos indígenas e um pouco da cultura africana. Então os povos aqui de praticamente todo o litoral da Costa Verde são considerados caiçaras. Por isso que é muito comum, às vezes, você ver alguém que cresceu a vida toda numa ilha e a pessoa é loura do olho verde, do olho azul, mesmo sendo aqui no Brasil. Nessa região aqui é muito comum achar pessoas com esse biotipo, por causa dessa miscigenação caiçara. E aqui é cheio de caramelo. Não precisa ter medo não, que eles passam direto.
A gente tava indo pelas pedras, que eu acho que é mais perto. Lá também tem placa. Mas a gente viu que aqui tem outro caminho que vai por cima. Que ali a água já tá batendo, vamos por esse caminho aqui. Não? Vai com receio, né, amor, de fazer pela trilha, a gente tá encontrando bastante gente pelo caminho. Sim. Não dá pra confiar na distância das placas, só na direção. Mas a distância é... Na placa ela é minimizada, né? Opa! Quase tomei uma rasteira aqui do caramelo. Caramelo também quer ir pra piscina natural. É. Vamos, caramelo. Anda aí, cara. Pera aí. Vou passar. Bom, mas a trilha não é difícil. Pra quem tiver dificuldade de mobilidade, ela não é boa, né? Aí não, realmente não dá. Pega o barco e vai de barco. Mas se você não tiver dificuldade de mobilidade, pode vir tranquilo. Chegamos nas piscinas naturais. Finalmente. Ó, tá lindo aqui. E aqui realmente fica calmo, porque as pedras guardam, né, o mar das ondas. Dá pra subir aqui nas pedras, que eles botam esse tapete aqui. E aqui na pedra fica um guarda do parque da Serra da Bocaína. E essa aqui é a piscina natural do Caixadaço. Dá pra vir pela trilha, mas se quiser aproveitar mais tempo, vem de barco, né? Vai chegar bem rápido e ter bastante tempo aqui. Mas muito bonito. Agora vamos dar um mergulho, né? A água tá muito boa, porque tá gelado, não, só tá batendo aqui. Tá muito boa. Aqui fica piscininha mesmo, não. É. Piscininha. Hoje a água tá bem turva aqui na piscina natural. Choveu muito, né? Não tá feio, tá bonito. Mas tá turva. A gente vai voltar amanhã pra tentar pegar ela mais clarinha. O Caixadaço ficou pra amanhã. As piscinas naturais. Agora vamos correr. Vou tentar pegar a pedra que engorde, né? Temos água no meio da trilha, não. Agora na volta a gente passou pelas pedras. Até que deu pra passar, tava tranquilo. Na ida a gente assustou. Mas nas pedras é bem mais rápido mesmo. Muito mais curto o caminho. Só presta atenção mesmo na maré, que conforme a maré vai subindo, vai tapando. Vai encostando bem nas pedras. Então, pra você não ser pego de surpresa, vai olhando, ó. Já dá pra ter uma noção as pedras que a água tá batendo. Elas estão bem molhadas. Então, se ficar inseguro, vai por cima. É. Mas tem uma parte ali ainda que tá bem seca e é só você ir com cuidado, devagar, com bastante atenção, que dá pra passar. E bem ali no final da trilha, das piscinas naturais, a gente encontra esse restaurante, que é Casa Caiçara, né, amor? É bem a gente legal. Passou antes, né? A gente achou bem charmoso aqui, que eles colocam, tipo, umas redezinhas assim bem na areia. É bem diferente, porque não é cadeira. É bem pra você ficar pé na areia mesmo. Aí tem umas almofadas, tem uma mesinha que parece até uma vibe meio de piquenique, assim, na areia. Então a gente parou aqui pra gente beber alguma coisa. A gente ia beber uma água de coco, mas ele já falou pra gente que aqui nessa região é um pouco difícil de chegar água de coco. Então a gente vai ver se bebe algum suco, algum drink, pra gente seguir aí pra próxima trilha. Mas bem legal, bem aconchegante aqui pra quem quiser conhecer uma alternativa de restaurante. Bem agradável aqui, né, amor? Os preços aqui estão ok, né? Preço de praia. Nada assustador, nem muito absurdo, não. E esses tapetinhos que eu falei, que eles deixam bem na faixa de areia, aqui, ó. E logo ali é o restaurante. Você também consegue ficar na parte das mesas. Mas eu achei aqui super legal, bem diferente, ó. Porque não é cadeira. Sua primeira vez tava bom? Ah, bem gostoso. A gente só parou mesmo pra tomar uma bebidinha, um suco, pra seguir pra próxima trilha. E tinha suco da fruta. Pena que o Gabriel pediu mate, né, amor? É. A gente fez esse pedido, ele ia trazer, mas depois ele disse que não tinha mais. Mas tudo bem. De repente a gente volta, já pensou por algum petisco, é isso. E uma super dica pra quem também adora viajar pra recomprar essa comida aí. É que quando é que nossa roupa de banho são watertight. Gabriel usa várias roupas de proteção V, eu uso maior, tem uma qualidade muito boa. E o melhor é que vocês têm desconto no nosso loja ali, quando vocês tiverem final de semana como. O preço já é bom e com desconto. Então, melhoramente. Ó, como é que tá agora o riozinho que a gente passou mais cedo, é? É uma piscininha aqui, muito bom. É. Tem uma galera que tem ali, ó. O mar tá invadindo um pouquinho a parte de linha.
Nossa, ficou muito agradável. O mar tá subindo, né? Vai ficar um pouquinho. Peço desculpas, galera. O rio não é limpo. Acabamos de descobrir. Depois de passar por ele, né? A gente descobriu que ele não é limpo. Ele recebe esgoto, infelizmente. Queria saber como é que o rio vindo lá de dentro da Serra da Bocaína recebe esgoto. Mas tudo bem, né? Então não tome banho no rio. E tem uma galera tomando banho, né? Tranquilona, né? E aqui é bem legal, que tem vários pontos sinalizando pra onde é que você vai. Pra quem vem aqui pra região de Trindade, basicamente, de um dia você consegue conhecer todos os pontos turísticos que são divididos em praias e cachoeiras. Por exemplo, aqui em Japaitecano, que a gente segue por aqui, a gente vai chegar na Praia do Meio, que tem a cachoeira da Praia de Pingole, as piscinas naturais e a Praia do Caixadaço. Então é bem tranquilo você chegar nas praias, é sinalizado, e basicamente um dia você consegue fazer o passeio. Inclusive, tem muita gente que está hospedado em Paraty, no centro, e vem aqui, pega banho, faz um famoso bate e volta. E agora estamos indo em direção à famosa Pedra Pingole. É uma pedra bem famosa que o pessoal entra, parece que a pedra tá te engolindo, mas você sai do outro lado. Pelo que falaram, dá mais medo assim do que parece, mas a gente vai descobrir lá. E ao longo da trilha, tem vários pedacinhos aí de riacho pra gente parar, tomar um banho. Cachoeira, né, gente? Água doce, pra se refrescar aqui ao longo da trilha. Aqui, por enquanto, é a parte mais difícil da trilha. Essa parte aí o pessoal não mostrou, né, amor? É. Não mostrar. Tem praticamente escalar as pedras aqui pra chegar do outro lado. E ainda bem que a gente tem sapatilha. Tem sapatilha, escorrega muito. Uma sapatilha já tá escorregando. Entra ali, ó. Aí sai lá embaixo. Trindade, pedra que engole. Vamos entrar ao contrário aqui, ó. Ao contrário, pra ver como é que é por dentro, tá? Aparentemente é um local que dá medo, mas não tem perigo. É um lugar tranquilo, sossegado. Vamos entrar aqui agora ao contrário, tá? É o caminho ao contrário da descida. Aqui, ó, dentro da câmera da pedra, é um lugar que tem espaço, aparentemente tem espaço. Não dá para passar com duas pessoas. Aqui é possível ficar mais de duas pessoas, tá? Mas a passagem de entrada, ela é estreita. Uma pessoa por vez e passa por ali e vem ao contrário. Muito gostoso o lugar. Acho que vale a pena a pessoa vir aqui e sentir essa sensação que é muito boa. A saída agora é por aqui. Vamos saindo aqui. Otto, desce, dá a mão pra ele, segura aí, dá a mão pra fora, pra ele ver. Pra você? Dá a mão assim, ó. A gente fez amizade com um rapaz muito querido aqui que tá ajudando a gente. Que a gente tem um pouquinho de medo dessas aventuras. Aí ele tá com mais coragem, tá dando segurança pra gente e disse que não é isso tudo não. Aí ele vai primeiro e o Gabriel vai em seguida. Vamos ver como é que vai ser, ó. Olha. Pode ir tranquilo. Você vai para que você quiser. Aí. Gabriel conseguiu, olha, foi corajoso. Olha. E agora, Gabriel vai sair ali. Ó, ele entra aqui e sai logo aqui. Dá um tchau, amor. Dá um tchau. Não, fica tranquilo. Vamos sair daqui. Aqui, ó. Ligou. Você tá tranquilo, vem. Fica lá, tá sossegado. Dá pra ver lá fora. Não, tudo legal. Fica calmo.
Oi? Vou aí, peraí. E aí, minha amore, o que você achou? Conta pra gente. Eu só vi porque o Eduardo me ajudou o que mesmo. você achou? Senão não tinha ido, não. Mas e lá dentro? Mas eu não gostei, não. Não achei agradável lá dentro, não. Mas é porque você não gosta de lugares Tem fechados. gente que curte essas aventuras. Eu prefiro tirolesa, essas coisas abertas, assim. Eu prefiro voar do que... Entrar assim, né, amor? Mas e aí, como é? Cabe, é espaçoso Não, mesmo? é espaçoso, É perigoso? Bate a cabeça em algum lugar? Não bate cabeça, não. E depois que passa ali da queda d'água? Depois só... Não, é tranquilo. Tu passa e tu fica parado ali na pedra. Aí tu Aí tem que ir andando pra sair. Mas não... Eu não achei agradável, não. Tem gente que curte essa vibe aí. Eu não curto, não. Não é minha praia, não. Vocês podem aqui, ó. Escorrega bastante. Tem gente que vai direto ali pela pedra da cachoeira mesmo. Mas a gente achou que tava muito escorregadinho, então A gente veio por aqui. a gente encontrou um grupo descendo, eles indicaram a gente pela lateral, a gente achou mais tranquilo. Mas mesmo assim tem que ter muito cuidado, porque tá bem escorregadinho, a gente tá com sapatilha. Mesmo com a sapatilha ainda escorrega, então atenção, a gente encontrou uma galera falando que escorregou já. Mas assim, nada grave, escorregou, se ralou um pouquinho, mas... Caiu sentado, essas coisas. Mas você pode evitar, só ter atenção mesmo. Mas aqui escorrega bastante mesmo. Das cachoeiras que a gente já foi, acho que é a que mais escorrega. A galera às vezes sobe por aqui. Eu tô com a desconfiança de que aqui seja até mais fácil do que por onde a gente subiu. Porque por onde a gente subiu é só barro. Aqui é pedra, mas é uma pedra acidentada, então você consegue ir botando a mão pra segurar. Podiam botar um cipó aqui, porque ia ajudar bastante. Mas é isso, galera. Entrei lá na pedra. Não é minha vibe. De repente é a sua. Vem aqui testar, né? Pra quem não quiser entrar na pedra, dá pra tomar um banhozinho aqui na cascatinha também. Estamos voltando aqui, né? Pedra que engole. Nossa aventura do dia. Mandar real. A gente fez amizade aqui com a galera. Só entrei porque tive ajuda mesmo. Muito corajosa. Se eu não tivesse tido ajuda, não teria entrado, não. Ó, estamos falando de vocês, que vocês são muito corajosos. Tá falando da gente? Isso aqui é a Arlete e o Eduardo. Eu tô. Né, Eduardo? Conta como é que você fez pra ajudar o Gabriel. Então, eu percebi que ele tava. Ele colocou o pé ali de início pra entrar, mas ele não criou coragem. Ele só criou coragem depois que eu peguei no pé dele e puxei ele um pouco, ele veio. Mas aí depois ele ficou tranquilo, ele viu que era um lugar calmo, tranquilo e ficou em paz. Eduardo é muito corajoso, vai em várias grutas, tá aqui dando várias dicas pra gente de outros destinos de viagem, né? Sim. Principalmente São Tomé das Letras, tem que ir lá. E quem levou ele foi eu. Foi eu. Ó, muito corajosos vocês, estão de parabéns. Obrigado. E não choveu mesmo. Deus nos abençoou com sol e mar claro. Não sei se tá dando pra ver no celular, mas lá embaixo ó, tá clarinho, clarinho. Tá muito top. Muito top mesmo. Muito linda essa região de Trindade. Muita coisa legal. Pena que a praia tá tão forte, né? Senão a gente ficava aqui até... Falaram ainda que um casal que a gente encontrou falou que essa praia aqui do meio geralmente costuma ficar mais tranquila mesmo. E as outras são um pouco mais agitadas. E aí você ia andando e procurando onde é que tá mais tranquilo e onde vai dar pra aproveitar melhor. Mas hoje praticamente tudo tá bem agitado. O pessoal tá ficando um pouquinho na beirinha e tal, molhando o pezinho ali, mas não tá abusando muito não. Aqui a gente tá passando por diversos estacionamentos. A maioria parece que funciona de 8 às 18. Mas lá perto do restaurante onde a gente comeu ontem, tem diversos estacionamentos que estão R$10 o período. Alguns estão 20. Então chega cedo para conseguir vaga nesse, né? E aqui não pode estacionar pela rua. Só nos estacionamentos privados mesmo. Esse aqui mais perto da praia, ele tá 30, carro, van tá 100, carro ou moto. E tá dizendo ali que tem chuveiro pra se lavar. Ele já é bem pertinho do acesso à trilha. Os outros mais em conta que eu citei são mais no comecinho da vilinha. Então pra quem quiser andar menos, vale a pena botar nesse aqui, né? Esse restaurante aqui, ó, bem na volta da trilha. A gente não vai parar nele hoje porque a gente já tem um que a gente tá indo. Recomendaram pra gente, a gente vai lá provar. Mas tem várias opções boas nele, ó. Aqui. Ali também. Depois de finalizar a Pedra que Engole, fomos andando pela vila e pelas praias para conhecer mais da região. Já acessou aqui a Praia do Meio pelo Âncoras Restaurante. E aí fica aqui o cardápio também, para vocês darem uma olhada.
Praia do Meio, A Praia do Rancho, essa aqui. Essa aqui, na verdade, é a Praia do Rancho. Desculpa, gente. A gente desceu aqui pelo âncora e chegou na Praia do Rancho. Hoje não, valeu, cara. Obrigado. Aqui na Praia do Rancho, ela é logo do outro lado da pedra da Praia do Meio. Aqui, essa pedra aqui, do outro lado, é a Praia do Meio, Caixadaço. Desse lado, é a Praia do Rancho. Lá é Praia de Fora. Aí ela é meio controversa, tem gente que fala que a Praia de Fora e a Praia do Rancho é a mesma praia. E lá do outro lado é a Praia do Sepilho. Essa daqui tá um pouquinho mais tranquila, né? Não tá tão agitada quanto a Praia do Rancho, quanto a Praia do Meio, perdão. Mas essa aqui ela é agitada de quiosque, né? Que tem de quiosque aqui nessa praia. Quiosque, restaurante, que bota a mesinha aqui na areia. Lotada. Essa aqui, ó, é a praia que a gente mostrou pra vocês ontem. Parece outro lugar, né? É a mesma praia. Hoje tá bonita, tá lindíssima. E aqui tem stand-up também pra alugar, pra quem quiser andar. Diferente esse quiosque aqui, ó, na praia do Rancho Barra de Fora. Quiosque São Borá. Tem PF de Lula. Diferente, né? Agora a gente vai comer, que a gente tá cheio de fome. Esse aqui é o restaurante Vila Trindade. Esse aqui é o cardápio do restaurante Imbé. Fica aqui na Praia do Rancho. E paramos aqui, ó, no restaurante Imbé pra gente almoçar. Acabamos de pedir um peixinho na brasa. Vamos ver se é bom, né? Mas pra começar os trabalhos a gente pediu aguinha de coco. A gente achou a água de coco daqui bem diferente, né, amor? Bem assim. Esse coco aqui, né? Ele falou, vem com uma travinha aqui, é diferente. Parece é o coco gourmet. Parece meio industrializado, mas ao mesmo tempo é coco mesmo. Boazinha, boa, dá pro gasto, mas o coco verde é o coco verde, né, amor? Tem um gostinho diferente, ela. Aqui fica bem de frente pra praia. Qual é essa praia mesmo? Já me perdi. Essa aqui é a Praia do Rancho, né? E legal que tem um ambiente bem legal. Tem um deckzinho, tá rolando música pra quem gosta. E também pode comer ali bem pé na areia. E olha que legal, aqui no restaurante eles abriram pra gente o coco, que a gente adora comer coco. E aí a gente ia levar pra hospedagem, mas eles falaram que não precisava, que eles iam abrir pra gente. Olha que legal. Então a gente vai comer coco. De sobremesa. A gente bebeu e ainda tem a sobremesa, né, mano? E também tinha um rapaz aqui vendendo doce. Brigadeiro. Os doces, assim, de pote. A gente comprou um pra experimentar e pra ajudar ele. Um brigadeiro aqui. Incentivando o comércio local aqui, né, amor? Aqui é bem, bem pequeno, então... Eu acho que a galera se chama muito aqui do turismo mesmo, né? Acho que sim, é. Pousada. Acho que eles não vivem mais da pesca. Então, quem vier e puder incentivar o comércio daqui, é legal, né? Pra manter essa vila por mais tempo ainda que outras pessoas possam conhecer. Sim. Enquanto apreciávamos a comida e a vista da praia, ficamos impressionados com a maneira radical como os barqueiros estacionam no local. Agora falando sobre a comida do restaurante, eu achei boa. Assim. Bem boa, bem caprichada. Serve bem 2 pessoas. E a gente achou aqui no geral um lugar bem democrático. Atende aí, ó, todos os bolsos. A gente conseguiu encontrar PFs ali por menos de R$40. E como pratos mais elaborados, aí 230, 200 e pouco, 250. Então varia bastante e depende do que você quer, né, amor? Sim. Mas tem diversas opções. A gente gostou bastante desse. E o atendimento também foi rápido. Você escolhe o estilo de viagem, né, que você vai fazer. Se vai ser mais em conta ou mais... com mais investimento. Depois do peixinho na brasa delicioso que comemos, voltamos para o Recanto Afetivo para conhecer a nossa nova acomodação, caminhando pela calmaria da Vila de Trindade. Olha que legal aqui, ó. Na nossa nova pousada, Recanto Afetivo e chalezinhos são assim. Um chalezinho no meio da mata, né? Muito legal. E a gente vem andando aqui, a pousada toda é assim. É um caminho bem no meio da mata mesmo. Aí tem umas entradinhas com chalezinhos. Ali tem outro chalezinho. Aí você vai subindo, aqui tem um chuveirão. Caramba, muito legal. Olha só, parece que a gente tá dentro da floresta. Aí você vem aqui, que já tem mais um chalé. Muito legal, maneiríssimo. Chegamos ao nosso chalé. Legal, que logo que a gente chega aqui, tem uma redinha, né, amor? É uma graça. Tem uma rede.
essa hospedagem. É muito charmosa, né, amor? Uhum. E vindo aqui, ela lembra bem o estilo da outra, assim, bem amadeirada, assim, chalé, um estilo rústico, mas muito aconchegante. Aqui, ó, temos Pomona, eles são muito caprichosos, ó, deixaram mimos pra gente, chocoladinho. Aqui tem um espelho e A janela. janelão com bastante área verde. Tem... Tem ar-condicionado ali no canto. Muito importante, né, amor? Ventilador. Ali estão nossas malinhas da bagagem, né? Uhum. Vocês garantirem aquele desconto com o nosso cupom Achadinhos. E aqui temos TV bem aconchegante mesmo. Aqui tem frigobar e o banheiro. Deixa eu ver, acho que a luz tá... Agora tá acesa. Esse quarto é menorzinho, mas é bem legal, né? Chalézinho bem aconchegantezinho, né? Legal. Pra nós dois dá super bem. E muito legal aqui. A gente veio jantar aqui, ó, no centrinho. Paramos aqui no Siri e Companhia. Vamos comer esse famoso aqui, arroz à moda Thai. Ele tá custando R$200, serve 2 pessoas. Estamos bem curiosos para provar. A gente veio jantar no restaurante Siri e Companhia. O Eduardo lá da Perante que engole indicou pra gente. Ele falou que era muito bom. Várias pessoas indicaram também, até o próprio anfitrião da pousada, e a gente viu muitas recomendações na internet, dizendo que tudo aqui era muito bom, né, amor? Que todos os pratos eram muito gostosos. A gente vai provar, né? Vamos ver. E é curioso, porque o restaurante aqui, ele é super intimista, assim, pequenininho, né, amor? Sim. Na entrada ele tava parecendo até que tava fechado. É até engraçado que ele colocou assim, fui dar um mergulho e já volto. No Rio, eles botam um aviso assim de, tô no banheiro e tal. Aqui não, aqui na região de praia, fui dar um mergulho, né, amor? Muito engraçado. Mas estamos curiosos pra provar o prato e ver se é isso tudo mesmo, né, amor? Chegou aqui nosso arroz à moda Thai. Isso é o que aconteceu com o prato. Aí fica aí do entendimento de vocês se a gente gostou ou não, né? Muito bom. Tem que conhecer, é diferente. Muito gostoso. E encontramos o famoso McDonald's aqui de Trindade. Olha. Não vamos comer aqui que a gente já jantou. Quem sabe numa próxima. Bom dia, galera. Madrugamos aqui lá para as piscinas naturais. Vamos lá. Vim tentar pegar o mais vazio hoje, né, amor? Tem nem comércio ainda aqui na frente da entrada do parque. Chegamos tão cedo que a piscina ainda nem se formou. Essa parte ainda tá praticamente sem piscina. Mas indo ali pra frente, já tem. Tem até umas 2 pessoas já aproveitando aqui. A gente tá na esperança de abrir mais o tempo hoje, ó. Porque ontem amanheceu bem cedinho. Amanheceu, né? Com sol. Agora ainda não tem tanto sol. E aqui, ó, tem bastante dessas baratinhas de mar, né, amor? Esses bichinhos. Agora são 7h30 da manhã. E a piscina ainda tá se formando ainda. A maré ainda tá enchendo, né? Tá bem tranquilo ainda. Então vai dar pra gente aproveitar bastante, que os barcos ainda não iniciaram. Ontem a gente perguntou, e os barcos começam às 9, né, amor? Às 9 horas. Então é bem tranquilo pra quem quer chegar e pegar a piscina assim, ó, bem vazia. O ideal é vir pela trilha bem cedo. Se você conseguir chegar até umas 8, eu acredito que ainda vai estar bem legal, já que eles saem de lá a partir das 9. E a água tá aqui, ó, batendo abaixo do meu joelho. Vamos torcer aí pro sol sair agora, né? Fazer uma dança do sol aqui. Tá tão rasinho que se for escalando ali nas outras pedras, chega lá naquela grandona ali. Peixinho, mas eles aparecem mais aqui pra frente na piscina. Logo que você sai da trilha, você sai numas pedras, mas anda bastante. Vem entrando aqui na piscina, você vai encontrar os peixinhos. Tem muito mesmo, né, amor? Tá. Só que conforme a gente vai andando, vai se mexendo, eles vão se afastando. Então, ó, se você quiser chegar perto dele, vai devagarzinho, fica paradinho que eles começam a se aproximar. Mas são muitos, né? Tem uns são coloridinhos, né, amor? Muito legal. Mesmo nublado, tá dando pra ver. E o sol, olha, não tá abrindo hoje mesmo. O dia tá ficando meio nublado. Então aqui, ó, é aquele esquema, gente. Fez sol num dia, vai aproveitar. Não deixa pro próximo dia, porque o próximo dia pode chover ou pode ficar nublado. Costa Verde é muito incerta, né, amor? Em termos de previsão. E o ideal é vir logo de manhãzinho, que aí você vai pegar a maré rasinha assim. Eita, eu senti um negócio me piscar aqui. Acho que foi o peixe. Eita. Acho que um peixinho me beliscou. A gente tá no meio da piscina e tá aqui no meu joelho a água. É que tá cheio de peixinho aqui, ó. Eles estão beliscando a gente. Estão beliscando você? Não, foi só uma beliscadinha só. Ah, tá. Ó, mas agora já tá com muito mais movimento. O pessoal começa a ir chegando conforme
amanhã vai se esticando. Hoje a maré já tá bem mais tranquila. E agora que a gente saiu da piscininha, quem que chegou? Sol. Sol tá começando a vir. Agora a gente tá na Praia do Meio, né, amor? Praia do Meio, Praia do Meio, Falaram que essa aqui é uma das praias mais tranquilas daqui, mas como a gente pegou um final de semana que o mar tá bem agitado, ainda assim ela fica agitada, mas hoje a gente tá achando já até melhor do que ontem. Hoje tá mais tranquilo pra tomar um banho de mar. Aqui na Praia do Meio os barcos também entram assim. E agora sim, bom dia com o café da manhã. Ó, a gente inverteu. Hoje a gente começou, pra chegar lá na piscina bem cedo, a gente foi antes do café da manhã. E aí a gente combinou com eles de tomar o café na volta. Aqui geralmente você marca o horário do café. E aí a gente marcou para as 10, deu tempo de a gente fazer a trilha. E chegamos e já temos o quê? Banquete de café da manhã. Aqui eles fazem muitas coisinhas diferentes, gente. Ó, aqui tem um pouquinho de mosquito, né? Porque a gente tá na área com mata. Mas, ó, olha a cara desse bolo. Tá com a cara de estar muito boa. O Gabriel já falou que quer começar por ele, né, amor? Uhum. E aí eles preparam várias coisas gostosas. E agora a gente vai tomar café da manhã reforçado com essa vista. Lindíssima, né, amor? Uhum. Muito legal aqui. Meio da natureza. Uhum. Aí eles deixaram suco, fruta, pães, ovinhos mexidos, só coisa gostosa. Uhum. E no café da manhã, geralmente ela faz uma surpresinha. Algum preparo diferente que ela traz pros hóspedes. Agora ela falou que vai trazer pra gente. Vamos ver qual é a surpresa de hoje. Ela já trabalhou em outras hospedagens, então ela faz umas coisas muito diferentes, muito gostosas, né, amor? Uhum. Vamos ver o que vai ser hoje. Surpresinha final. Camarinha, tapioca com queijo, leite condensado e peixe queimado. Ó. Obrigada. Obrigado. Agora sim, ó, pessoal, a gente tá com a Leila e com o Marcelo que idealizaram tudo isso aqui. A gente ficou super feliz de conhecer a história deles, de ver um pouco por trás da história pra chegar até aqui. Então, eles vão contar também pra vocês, compartilhar um pouquinho de como é que foi. Como é que vocês idealizaram tudo isso aqui? Então, nós viemos aqui para trabalhar e acabou que a gente teve que ir embora, uma história muito longa. E a gente ia embora e apareceu uma outra pousada pra gente, a gente pegou e o dono daqui chamou a gente para continuar a história, que já conhecia, né, o nosso trabalho e tudo mais, e a gente começou a tocar as duas pousadas. E isso sempre foi um sonho da gente. Sempre trabalhamos em pousada, restaurante, né? Então sempre foi um sonho, que a gente sempre falava, vamos um dia ter uma pousada, quem sabe e tal. E isso aconteceu aqui. Nós viemos aqui para conhecer, para trabalhar um pouquinho e deixamos tudo isso aqui conforme o que a gente queria, né? E estamos tocando já há 5 anos aí. Fazendo um bom trabalho, eu acho. Muito bom. Com certeza. A gente quer melhorar, né? Porque o intuito é isso, a gente sentir os hóspedes, a necessidade de cada um, e a gente pretende fazer uma janta. Tipo, igual o café, no café a gente monta um cardápiozinho, aí quem fica à vontade, eu quero quando voltar ter esse mesmo carinho, né, esse capricho Isso, na saída da praia, tudo, Sim. não quer sair à noite porque tá chovendo, ter algo a mais, né? É. De repente no inverno, um fondezinho, um vinho, né? Alguma coisa do tipo. Ó, e vai fazer muito sucesso, gente, porque ela cozinha muito bem. E tem muito capricho, é tudo aqui, ó, com muitos detalhes. Muito legal mesmo. Bom, que bom. E uma pergunta, como é que vocês conheceram a pousada? Olha, a gente pesquisou indicações mesmo e vocês estavam lá com boas indicações, não, amor? A gente sempre olha, na verdade, o Booking e o Google, o avaliações do Google, né? Uhum. E aí a de vocês estava no topo, assim, de avaliação. Boas avaliações. Tanto Que no bom. Booking quanto no Google estava no topo de avaliações. Pô, legal. Aí eu vejo Bom. comentário, o pessoal falando bem.
Que Aí bom, a gente que bom. chamou. A gente bom. fica feliz com isso, porque a gente vai recebendo alguns, não críticas, mas alguns toques, né? De, esse aqui pode melhorar, esse aqui tá bom, mas alguma coisa a mais. Aí a gente vai adaptando, né? Que a gente vai sentindo cada um. E às vezes tem uns que vêm com, eu não posso com leite, com trigo, e a gente vai ajustando. Sim. E assim vai ser a forma também do almoço, né? Almo-janta. A gente vai tentar... adaptar ao que o hóspede necessita naquele momento, mas que seja uma coisa fora de casa, mas se sentindo em casa. Essa bem é legal, cuidado. né? Deixando a pessoa à vontade, como se fosse a extensão da casa da pessoa. Sim. Né? Exatamente. É bem legal. Legal. Isso é um trabalho muito gostoso. E como é que é morar aqui, ó, nesse paraíso, todo dia? A gente vem aqui passar as férias e vocês é todo dia com essa vista linda, com essas praias maravilhosas. É exatamente isso, um paraíso. A gente, quando começa a descer aquela serrinha, você vista assim, o mar, e é justamente um paraíso. E é muito engraçado, né? A gente aqui tem necessidade de muita coisa e ao mesmo tempo não. Um caixa eletrônico, um borracheiro, um mecânico. A gente não tem nada disso. Por isso a simplicidade do lugar, né? Isso é tudo muito simples e tudo, não tem nada de sofisticação. Isso traz uma paz, né? E a vida aqui passa assim, a gente nem percebe. A gente dorme, acorda e perde noção do tempo. De tão gostoso que é o lugar, e tá realmente num paraíso. A gente vai de vez em quando à praia, depois que acaba aqui todo o nosso trabalho, e parece que a gente está indo sempre pela primeira vez. Tem essa mesma sensação, não é aquela coisa que, já ficou cansativo, tá enjoado, não. É um paraíso, realmente. Dá pra enjoar da praia, né? Não dá. Não tem como, né? E aqui ainda mantém aquela cultura de pesca? Ainda existem pescadores aqui na região? Se não me falha a memória, na época de junho, julho e agosto, temos a pesca das tainhas, né? Elas vêm do sul, passando por aqui. Isso já é uma tradição caiçara, né? Legal. Eles começam a pescar, coisa de família, sabe? Aquele puxar da rede, que vem mais de 200, 300 tainhas. É sensacional, é uma época muito gostosa, né? E a gente vê a tradição, como é que eles pescam, como eles fazem a tainha e tudo, é muito legal, muito legal. Essa tainha na brasa, deliciosa. Nossa, na folha da bananeira. Pô, não comi assim ainda, tem que comer. Tem que, na brasa, assim, tem pra que voltar para poder sentir. Né? Legal. Então é isso, muito obrigada mesmo pela A gente hospitalidade. A gente gostou muito de ter conhecido essa região, principalmente sendo apresentada por vocês que conhecem muito aqui da região, foram muito receptivos com a gente. Muito E a gente obrigado. espera que, através desse vídeo, outras pessoas também conheçam vocês e venham aqui, ó, visitar a região, fiquem hospedados. A gente gostou demais da experiência e a gente deseja todo sucesso pra vocês. Muito que a gente obrigado. Muito volte obrigada. aqui outras vezes e que vocês estejam até com outras unidades. Estamos com o projeto aí. Ai, ó. Paraty, né? Não sai desse paraíso, não. Só mais uma franquia Uma lá. extensão, né? Isso aí, tamo junto. Obrigada. A gente Obrigado. agradece. E nesse climinha pós-café da manhã, que a gente se despede, encerramos aqui, ó, mais um dia em Trindade e também nossa hora de voltar pra casa. Mas você, ó, que tá aí assistindo, espero que vocês tenham gostado muito de ter acompanhado esses dias aqui com a gente, tenham pegado várias dicas e que vocês venham conhecer esse paraíso, porque vale a pena demais. Então é isso, continuem acompanhando que em breve tem mais viagens. Beijo e até a próxima!